Erisson. Cuidado com a bandeirinha, cara. Quase que quebra o negócio. O Erisson decidiu o clássico pro Botafogo contra o Vasco lá no Maranhão. O Gatito garantiu também, segurou a pressão no final. 1-0 pro Fogão. Na tourada em São Luís, El Toro Erisson se deu bem. Muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. El Toro Erisson meteu o gol do clássico. Daqui a pouco vou te mostrar como é que foi essa vitória do Botafogo. Primeiro jogo depois da saída do técnico Anderson Moreira, né? Gatito pegou tudo no final. Foi bom o jogo. A gente começa falando de Flamengo, que aos poucos vai se encaixando nas ideias do Paulo Souza. O jogo é complexo, parece que não é tanto complexo, mas é complexo. Pensando aqui, será que o Paulo Souza está falando desse joguinho aqui? Inclusive virou uma febre esse negócio. É como se fosse um jogo de forca, né? Só que sem o bonequinho. Mas o objetivo é o mesmo, é adivinhar a palavra. O Paulo Souza deve sempre começar com T-E-S-T-E. Teste. Porque teste é o que ele tem feito de sobra. Contra o Nova Iguaçu, mais uma nova escalação. Mas o esquema é o mesmo, com 3 zagueiros e com direito a estreante. Primeiro jogo do Fabrício Bruno. E foi de outro zagueiro o primeiro gol do jogo, Gustavo Henrique. Com um cruzamento extraordinário do Arrasca, ou seja, temos esse privilégio de podermos ter jogadores em que, quando a qualidade está expressa na execução, com certeza fazemos coisas extraordinárias, como foi esse gol. Paulo Souza curtiu o cruzamento do Arrascaeta. Aliás, o Arrasca também colaborou nessa brincadeirinha aí de 5 letras. F-A-L-T-A. Falta. O gol de falta, que durante muito tempo foi raridade no Flamengo nessa temporada, saiu logo no início do ano. Que golaço de falta, Arrascaeta! No ângulo impossível do goleiro Luiz Henrique do Laranjinha. Jogo tranquilo para o Flamengo e no segundo tempo o Nova Iguaçu entrou na brincadeira das letrinhas também. Braço. Pênalti do zagueiro Gilberto no cruzamento do Arrascaeta. Gabigol bateu, 3-0. Gabigol é o pai da criança. Além do gol, Gabi também deu esse passe para o Pedro fazer o 4. Foi ele que botou lá dentro. Uma chance que o Pedro não desperdiçou. E depois o Diego acertou um chute bonito, hein? Diego marca aos 44, o 5º gol do Flamengo. Vitória do Flamengo por 5-0. Goleada e joguinho completo. Mas é claro que o Paulo Souza estava falando de bola mesmo, né? E o jogo é complexo, parece que não é tanto complexo, mas é complexo. E dessa forma eu dou-lhes muitos os parabéns. Paulo Souza satisfeito com mais uma vitória na fase de testes. Quarta, o adversário é o Madureira e provavelmente o Mister vai mexer de novo. Mas ó, não custa lembrar mais uma palavrinha de 5 letras aí. Final. Domingo tem decisão da Supercopa contra o Atlético Mineiro. E a torcida não está preocupada se tem teste, não tem teste, quer saber de vencer. Faixa no peito. Quer gritar campeão. Peço desculpas porque apareceu um Rafinha do nada na ala direita. Quem jogou ali foi o Rodinei. Agora o líder fluminense. Atenção para o top de 5 Flus. Fluminense 1, Portuguesa 0. Germancano já tá com 2 gols no tricolor. E quantos pontos pra conta? Mais três, vamos! São agora 4 jogos sem tomar gol. Engatou a quinta, hein? 5ª vitória seguida no Carioca. E aí vira bagunça. Agora, repare no Abel Braga na entrevista depois do jogo. Parece que tá tudo bem, né? Mas vamos chegar mais perto? Mais perto, vai. Mais perto ainda, fecha nele, vai, capricha no zoom. Agora ali, ó, tá vendo? Na orelha? Achamos a pulga atrás da orelha do Abel. Culpa do time que, mesmo cheio de reservas, jogou bem.
E isso que é bom o treinador, porque eles estão colocando pulga na minha orelha. O Fluminense partiu para cima da Portuguesa. O Arias quase marcou depois de pressionar o Carlão, que se recuperou. Logo em seguida, chutaço do Calegari explodiu no travesseiro. Mas gol que é bom só no segundo tempo. Nosso gol saiu da jogada lateral, mas ninguém pode dizer que foi por acaso. Você viu que uma jogada lateral que foi pedido para o zagueiro do lado ir na área, o Cano, o Arias e o Natan. E 3 homens no rebote. Saiu o gol. E o Abel tem razão. O zagueiro David Duarte estava lá para desviar a bola. Cano, Arias e Natan atentos para o rebote. Na primeira finalização do Cano na partida, o gol. Do Fluminense! Germancano! O Fluminense poderia ter ampliado com Arias, que jogou muito, mas ele chutou em cima do Carlão. O garoto novamente está pedindo passagem, o Arias. Fluminense 1, Portuguesa 0. O Cano fez aquela homenagem de sempre para o filho Lorenzo e o L também é de liderança isolada no Carioca. Gols do Paulistão agora, começando por Santos e Ituano. Jogadinha, olha o lançamento, amigo. Aí o Madison vai tocar para o Marcos Guilherme sozinho. Bela jogada, Santos 1, Ituano 0. Caio Silva vai aproveitar o rebote do goleiro João Paulo, que é bom goleiro, mas deu mole nessa aí, né? E o Ituano empatou 1-1. E o Ricardo Goulart fez o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Gol de cabeça, o gol da vitória, Santos 2-1. Bora para Campinas agora, Ponte Preta e São Paulo. Pênalti do goleiro Jandrei em cima do Pedro Júnior. E o Luca, aquele que era do Fluminense, bateu e fez Ponte Preta 1-0. Aí o Gabriel Sara, de cabeça, de longe, ó, encobriu o goleiro, empatou o jogo. E no finalzinho do jogo, o Gabriel Sara foi aos 42. Esse 48, Caleri fez o gol da vitória, São Paulo 2-1. Já no Clássico Carioca disputado em São Luís do Maranhão, o goleiro Gatito Fernandes foi decisivo para garantir a vitória do Botafogo em cima do Vasco. Olha só, fica ligado porque começa hoje o Rio Open, que é o Aberto do Rio, né? Maior torneio de tênis da América Latina. Vai ter transmissão do Sport TV 3 e essa edição promete ser a mais competitiva da história. O intervalo rápido entre os treinos foi muito bem aproveitado pelo tenista espanhol Carlos Alcaraz. Ele disse que via o Cristo pequeno lá de baixo e é impressionante ver que é tão grande de perto. Essa é a segunda vez do Alcaraz no Brasil. A primeira foi no Rio Open de 2020, quando tinha apenas 16 anos e era o então número 406 do mundo. Hoje, em 29º do ranking mundial, ele já sonha mais alto. Agora ele pensa que pode ganhar o torneio, porque já está consolidado nas principais competições. Só que não vai ser fácil, viu? A edição que começa hoje é a mais competitiva da história do torneio. 5 atletas do top 20 do ranking mundial estão confirmados. O italiano Matteo Berrettini, 6º colocado, é um dos favoritos. Quando o assunto é título do Rio Open na Espanha, do Alcaraz, já tem 2. Um com Nadal em 2014 e outro com David Ferrer em 2015. O Brasil busca sua primeira conquista. Felipe Meligeni e Thiago Monteiro são os representantes. Eu acho que realmente, né, ter esses nomes de peso também é muito importante para o evento que vem crescendo cada ano. Então, super positivo para o torneio em si e eu espero também poder estar indo bem. Então, a partir de hoje, o que não vai faltar é torcida nessas arquibancadas. E na 9ª edição do Força Bruta não teve para ninguém. O canadense Jean-François Caron, acertar o nome dele, senão ele fica bravo, ganhou todas as provas. O cara foi o único a levantar uma carroça humana com quase 1 tonelada. Aí depois ele arremessou 10 barris, mais rápido que todos os concorrentes, e ainda puxou um caminhão de 12 toneladas. Los Angeles, cidade com praias, belos visuais. E desde 2016, a nova casa do Los Angeles Rams, time de futebol americano que antes era de St. Louis.
O Rams joga no maior e mais caro estádio da NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Nos últimos anos, os donos investiram pesado no time, que conseguiu chegar ao Super Bowl, a grande final, e jogando nesse estádio bilionário. E numa partidaça brigada até o fim, o Los Angeles Rams saiu da fila, 23-20. Título em casa em cima do Cincinnati Bengals. O Rams volta a ser campeão da NFL depois de 22 anos. Um domingo perfeito para o flamenguista. Além da goleada no futebol, o Flamengo conquistou o título da Copa Intercontinental de Basquete. É um torneio mundial, mas sem as principais potências da Europa e dos Estados Unidos. A decisão foi contra o Burgos, da Espanha. O jogo nem teve cara de final, foi tranquilão. O Flamengo dominou e só ficou atrás do placar 2 vezes, mas bem no comecinho. Destaque para o mexicano Martínez, ala armador rubro-negro. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio. O Olivinha também jogou muito, fez 17 pontos e foi o cestinha na final. 75-62 para o Flamengo. Segunda vez que esse troféu vai para a Gávea. A primeira foi em 2014. Parabéns ao basquete do Flamengo, e o time feminino do Corinthians de futebol conquistou mais um título, a Supercopa do Brasil. A decisão foi contra o Grêmio. Super, prefixo que indica abundância, excesso, algo que sobra. Nada melhor para definir o time feminino do Corinthians. Sobra talento e rola uma abundância de títulos. Na temporada passada, elas foram campeãs paulistas, campeãs brasileiras e campeãs da Libertadores. E começaram a temporada 2022 com o título da Supercopa do Brasil. Mas não pense que foi moleza não, tá? O Grêmio fez um jogo duro e o gol da vitória do Corinthians só saiu no finzinho, aos 48 do segundo tempo. Gabi Zanotti. Coloca a capa de heroína nela! O Corinthians é campeão da primeira edição da Supercopa do Brasil Feminina. Supercopa do Brasil pro Corinthians, o super time feminino do Brasil. A torcida estava esperando no aeroporto. Não faltou apoio em frente ao centro de treinamento também. Um carinho no time derrotado e no jogador que cometeu o pênalti decisivo no Mundial contra o Chelsea. O orgulho da torcida é porque o Palmeiras jogou bem, teve chances, mas faltou um pouquinho de capricho. Do outro lado, o Chelsea tinha quem colocasse a bola para dentro. Mesmo vigiado por 2 zagueiros, Lukaku subiu absoluto para fazer 1-0. Num super lateral de Marcos Rocha, o Palmeiras encontrou o empate. Thiago Silva subiu com Gustavo Gomes, mas usou a mão ao invés da cabeça. O árbitro não viu, mas o VAR tá lá para isso. Pênalti. E olha que Thiago já fez isso pela seleção e pelo PSG contra o próprio Chelsea. Rafael Veiga bateu a penalidade, 1-1. Na prorrogação, outra mão de zagueiro na área e mais um pênalti marcado com auxílio do VAR. Luan bloqueou a finalização de Aspilicueta. Havertz bateu bem demais, 2-1 Chelsea. O VAR entrou em ação de novo e ajudou o árbitro na expulsão do Luan. Vitória do Chelsea, campeão mundial pela primeira vez. E o Palmeiras continua sem mundial. E daqui a pouco, o Jornal Hoje vai mostrar a cobertura dos casos dos torcedores palmeirenses que morreram sábado depois do jogo. Um baleado em São Paulo e outro agredido em São José do Rio Preto. Impressionante. Lembra daquele Brasil e Argentina, que foi paralisado por agentes da Anvisa, invadiram o campo, aquela coisa toda? A FIFA decidiu que vai ter que ter jogo. Local e a data ainda não foram marcados, mas é provável que seja em junho. Em setembro, esse jogo foi interrompido com só 4 minutinhos, porque 4 argentinos burlaram as regras sanitárias quando entraram no Brasil. A FIFA multou a Federação Argentina em R$ 1.400.000 e a CBF também foi multada. R$ 3 milhões por falhas na organização do jogo. A AFA, a Associação Argentina de Futebol, vai recorrer da decisão e a CBF ainda não se manifestou. O Botafogo venceu o Vasco no clássico em São Luís do Maranhão e tem que agradecer ao Gatito. Costuma-se dizer no futebol que a posição de goleiro é a mais solitária. Quando o time ataca, ele fica lá, sozinho, olhando tudo de longe.
e quando defende é o único que pode colocar a mão na bola. Por isso, grandes goleiros devem ser valorizados. E por isso, Gatito Fernandes é tão valorizado pelo torcedor do Botafogo. 39 do segundo tempo. Gatito. 40 minutos do segundo tempo. Gatito. De novo. 45 minutos. Gatito mais uma vez. Aos 47, Gatito pegou o chute do Nenê e no último lance, na bola que sobrou para o Riquelme sozinho, o Gatito teve sorte, o que também é importante para o goleiro, né? Que atuação do Gatito Fernandes! Pegou muito, cara. E depois de ter ficado mais de um ano parado, ele começou 2022 como titular e para coroar essa volta, foi fundamental na vitória do Botafogo nesse clássico contra o Vasco. O Gatito pegou tudo no fim do jogo. O Botafogo chegou ao estádio Castelão, no Maranhão, para a primeira partida sem o técnico Enderson Moreira, que foi demitido 2 dias antes. No lugar dele, o ex-jogador e agora treinador interino Lúcio Flávio. Antes do jogo, o americano John Textor, dono do futebol do clube, explicou o porquê da demissão numa entrevista que ele deu para o Rodrigo Capello, o nosso jornalista especializado em negócios do esporte. Se falou muito e, inclusive, o Enderson disse que o Botafogo não tinha as peças ideais para o começo da temporada. Nós vamos trazer essas peças. Nesse momento, quase todos os nossos adversários são inferiores. E eu não estava gostando do que estava vendo em campo. Depois da partida, pelo jeito, gostou. Incrível! Ótimo trabalho! No primeiro tempo, as melhores chances foram do Botafogo. O Vasco tinha dificuldade para chegar. E quando chegava, a pontaria não ajudava. Até que aos 33 minutos, Diego Gonçalves avançou pela esquerda e cruzou. E o Erisson sozinho escorou para o gol. Aí o auxiliar marcou impedimento. Teve checagem do VAR e o árbitro validou o gol. Erisson, El Toro, saiu para comemoração. Erisson faz o primeiro gol do clássico, 32 do primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Vasco tentou pressionar. Gatito defendeu o chute de longe do Nenê. Aos 6 minutos, Raniel acertou o travessão. E aí o Botafogo segurou o resultado. Muito por causa da ótima atuação do Gatito, que salvou tudo no finzinho. Sem Enderson, deu Botafogo. 1-0 para cima do Vasco. E os jogadores, eu acho que um dos fatores determinantes foi se entregar realmente ao jogo e executar dentro da sua maior parte aquilo que já vinha sendo realizado. Nós criamos muitas oportunidades, tivemos chance de empatar e quem sabe até virar a partida, mas o ensinamento que a gente leva para a temporada é que as oportunidades que nós tivemos, nós temos que aproveitar, né? Num Botafogo que passa por mudanças e novidades, o destaque ficou com um ídolo bem conhecido. No podcast GE Botafogo tem lá a análise completa dessa vitória no clássico contra o Vasco e também as novidades fora de campo, né? É só acessar ge.globo/GE Botafogo ou então nas principais plataformas de áudio. Muito bom começar a semana com você, viu? Uma boa tarde, a gente se vê amanhã aqui no Globo Esporte, subindo as letrinhas!